Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito da legitimidade das partes no processo de execução e no cumprimento de sentença. Então nós vamos entender como que funciona essa dinâmica aí de quem pode ser o exequente e quem pode ser o executado no processo de execução. Ok? Tratamos então a respeito dos sujeitos processuais. Nós vamos começar vendo a respeito da legitimidade ativa, ou seja, quem pode figurar no polo ativo de um processo de execução, seja ele a execução por título extrajudicial ou mesmo o cumprimento de sentença. E isso está regulado lá no artigo 778 do novo Código de Processo Civil. Ok? Nós vamos analisar um a um dos dispositivos lá do artigo 778 para que você possa entender como que funciona essa dinâmica da legitimidade ativa na execução. Diz assim o caput do 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Aqui ele está tratando de uma legitimidade ativa ordinária originária, ou seja, o credor a quem a lei confere título executivo é o detentor do direito de provocar o Poder Judiciário a fim de que o Poder Judiciário lhe preste a tutela executiva, ou seja, o credor, originariamente, aquele que está previsto como credor no título executivo, seja um título executivo judicial, seja um título extrajudicial, é quem está legitimado a propor a execução ou o cumprimento de sentença. Ok? É isso que está dizendo o artigo 778 lá no seu caput. Beleza? O parágrafo 1º começa a trazer algumas particularidades dentro dessa dinâmica da legitimidade ativa. E ele fala o seguinte: podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Então, nós temos o exequente originário, que é o credor a quem a lei confere título executivo, judicial ou extrajudicial. E aí, o parágrafo 1º prevê ali uma série de pessoas ou de entidades que podem promover a execução ou prosseguir numa execução que já tenha sido proposta na hipótese de acontecer alguma coisa que impossibilite o credor originário de seguir naquela execução. Então, essas pessoas previstas nos incisos do parágrafo 1º do artigo 778 é que são também legitimadas ativas para a propositura ou para a continuação do processo executivo. E o parágrafo 1º fala do Ministério Público nos casos previstos em lei. E aqui nós estamos tratando, no parágrafo 1º do artigo 778, no seu inciso 1º, de uma legitimidade ativa extraordinária. Ou seja, nós temos uma legitimidade ativa ordinária, que é do credor, e extraordinariamente a legislação pode prever que o Ministério Público possa ser o exequente em determinados casos, que é, por exemplo, o caso do artigo 16 da Lei 4717 de 65, que estabelece o procedimento da ação popular. E diz, basicamente, esse artigo que, se decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou um terceiro promova a respectiva execução, o Ministério Público pode promover a execução da condenação daquela ação popular no prazo de 30 dias. Então, ele confere ao Ministério Público, aliás, ele confere ao Ministério Público essa legitimidade ativa para promover a execução. Também o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor prevê a legitimidade do Ministério Público para a execução de uma sentença proferida em um processo coletivo que teve como autor algum dos legitimados lá previstos no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, quando decorrido o prazo de 1 ano não tem havido habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano. Então, nesses casos, o Ministério Público pode propor a execução. Também o artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor fala da possibilidade do Ministério Público executar sentença proferida em ação civil pública. E o artigo 15 da Lei 7347 de 85 também trata a respeito da legitimidade do Ministério Público
para execução de sentença em ação civil pública. Então, como você pode perceber aqui, se o credor originário, lá, previsto no título, previsto na sentença, não tenha executado aquela decisão judicial, cabe ao Ministério Público, nesses casos específicos previstos em lei, em outros casos também que possam ser previstos em lei, a legitimidade ativa, e aí é uma legitimidade ativa extraordinária. Ok? Muito bem, o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 778 diz o seguinte, que podem promover a execução o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Então aqui está tratando de uma legitimidade ativa derivada. Por que derivada? Então, do credor originário, nós tratamos de uma legitimidade ativa originária. Agora, nesse caso aqui, nós estamos tratando de uma legitimidade ativa derivada. E é derivada por quê? O credor originário morreu, seja antes ou durante o processo de execução. E aí, aqueles que estão sendo referidos no inciso 2º do parágrafo 1º, são os chamados legitimados ativos derivados, porque a legitimidade deles deriva do evento morte do credor, certo? Então, aquele que tinha o direito de receber uma determinada obrigação morreu. Depois que essa pessoa morreu, aí podem propor a execução, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, ok? A legislação diz que pode o espólio promover a execução ou continuar na execução, porque o espólio, vocês já sabem, é uma entidade jurídica, é um ente despersonalizado, que existe a partir do momento em que ocorre o evento morte e até o momento em que não haja a partilha dos bens da pessoa que tenha morrido, certo? Então, o João morreu, deixou um patrimônio positivo e um patrimônio negativo, ou seja, ele deixou bens e dívidas, esses bens e essas dívidas compõem o seu espólio. E esse patrimônio ativo e passivo do João, que faleceu, ele permanece sendo chamado como espólio desde o dia em que o João faleceu até o momento em que tenha sido feita a partilha dentro de um processo, de um procedimento de inventário. Ok? Depois que houve a partilha dos bens, aí os bens já foram divididos, cada um para quem teria direito, aí nós vemos surgir a legitimação dos herdeiros ou dos sucessores do João. Ok? É isso que trata da legitimidade ativa derivada ali no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 778. Beleza? O inciso 3º fala: o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Então aqui nós estamos também tratando de uma legitimidade ativa derivada, mas aqui não se trata de uma derivação decorrente de um evento morte. Aqui não aconteceu a morte do credor, o que aconteceu foi que o credor cedeu esse direito, cedeu esse direito de receber aquele crédito para uma terceira pessoa. Então, o que houve foi um ato entre vivos, entre duas pessoas vivas, ok? E aí, esse cessionário, ele vai ser, obviamente, desde que respeitadas todas as regras referentes ao contrato de cessão, que vocês já estudaram lá em Direito Civil, esse cessionário vai ser o novo legitimado ativo derivado e vai poder propor a execução ou vai poder continuar na execução, ok? O inciso 4º fala do subrogado nos casos de subrrogação legal ou convencional, que está tratando aqui também de uma espécie de legitimidade ativa derivada, que acontece quando um terceiro paga a dívida, paga a dívida ao credor, e esse terceiro assume o direito de cobrá-la do devedor. Essa subrogação, que pode ser de natureza legal ou de natureza convencional, ela está prevista lá nos artigos 346 e 347 do Código Civil. Exemplos disso: um fiador da dívida que quita a dívida, ele acaba se subrogando no direito de credor. Então, tem um determinado negócio e há um fiador para esse negócio.
o devedor não pagou a dívida, o fiador foi lá e quitou a dívida. A partir do momento em que o fiador quita essa dívida, ele se subroga nos direitos de credor, ele passa a ser o credor. Então, ele pode propor a execução contra o devedor, que foi aquela pessoa para quem ele havia prestado a fiança. Ok? Além disso, tem o caso do sócio que paga a dívida da sociedade. Certo? Continuando então, o parágrafo 2º do artigo 778 diz assim: a sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Então, nesses casos previstos aqui no parágrafo 1º desse artigo, não há a necessidade de consentimento do executado, ok? Para que haja essa alteração, né, do legitimado ativo, não há necessidade de consentimento do devedor. Ok? Muito bem. Agora nós partimos para o artigo 779, que vai tratar a respeito da legitimidade passiva. Sem embargo, obviamente, nós já encerramos a análise do 778 e dos casos ali de legitimidade ativa. A legislação ainda prevê, a legislação especial ainda prevê alguns outros casos de legitimidade ativa, mas o que nos interessa é analisar esse dispositivo do novo CPC, ok? Passando agora para a legitimidade passiva, o 779 diz assim: a execução pode ser promovida contra, inciso 1º, o devedor reconhecido como tal no título executivo. Aqui nós temos a clássica legitimidade passiva originária. Então, aquela pessoa que estava prevista no título executivo como devedora, essa pessoa é a legitimada passiva originária daquela dívida. Assim como acontece com o credor, que está previsto como credor no título executivo, também acontece com o devedor, certo? Não tem grandes discussões a respeito disso. O inciso 2º trata do espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Então, ele está tratando aqui também de uma legitimidade passiva derivada, assim como tratava o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 778, quando mencionava a possibilidade de legitimidade ativa derivada. Aqui nós estamos tratando de legitimidade passiva derivada, certo? Então, depois que foi constituído o título executivo e tenha ocorrido a morte do devedor, vai acontecer a sucessão, certo? É a chamada sucessão causa mortis, que quando se dá aquela morte depois da constituição do título executivo, mas antes da propositura da execução, se não houve partilha dos bens do devedor ainda, é o espólio que vai figurar no polo passivo daquela execução, representado pelo seu inventariante, certo? O espólio vai ter o seu inventariante. Se o inventariante for dativo, o espólio vai ser representado ali, vão aparecer no polo passivo daquele processo de execução, do cumprimento de sentença, enfim, todos os herdeiros do devedor, ok? Além disso, vocês vão estudar ainda, quando estudarem a respeito dos procedimentos especiais e quando estudarem sobre sucessão, vocês vão verificar que o credor, nesse caso, tem legitimidade para requerer a abertura do inventário. Então, o credor pode requerer a abertura do inventário do devedor, né, a fim de que seja nomeado inventariante e o espólio possa responder pelos bens, ou, no caso de já ter havido partilha, os herdeiros ou sucessores possam responder pelas dívidas que foram contraídas pelo devedor, ok? Além disso, é necessário frisar, pelas regras da sucessão, que os sucessores respondem na proporção do seu quinhão, certo? Então, eles vão responder na proporção do tanto de bens que eles tenham recebido naquela herança, certo? Eles não vão responder pelos seus bens com os seus bens próprios, eles vão responder com os bens que eles herdaram, ok? É possível também que haja a sucessão de empresas. Aqui não se trata tão somente de sucessão causa mortis, né? Mas se trata também da possibilidade de sucessão de empresas, ok? Porque ele fala lá no inciso 2º, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Então, quando há uma sucessão de empresas, no caso de haver lá uma fusão, uma incorporação ou uma cisão entre as empresas, essa nova empresa,
né? Vamos imaginar no caso de ter havido uma fusão, duas empresas se fundiram em uma só e criaram uma nova pessoa jurídica. O que acontece é que essa nova pessoa jurídica ela passa a ser sucessora da anterior ou das anteriores, né? E ela então deve responder por todos os débitos daquelas empresas, ok? E é possível também que haja, a gente já viu lá na intervenção de terceiros, a desconsideração da personalidade jurídica, que está prevista lá nos artigos 133 a 137 do novo Código de Processo Civil. E aí, nesse caso, a gente terá o fenômeno de a execução poder ser redirecionada da pessoa jurídica para os seus sócios, né? ou dirigentes. Né? Então, eu desconsidero a existência da pessoa jurídica e executo o patrimônio dos seus sócios, naqueles casos específicos, respeitado aquele procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Ou vice-versa, né? É possível também a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, eu desconsidero a existência, né, da pessoa jurídica, da pessoa física, aliás, e invado o patrimônio da pessoa jurídica, também excepcionalmente seguindo todas aquelas exigências legais, ok? Continuando então, o inciso 3º do artigo 779 fala do novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Então ele está tratando aqui também de um caso de legitimidade passiva derivada, porque nós temos aqui a figura de um novo devedor, ou seja, uma pessoa que assume a dívida de outra. Só que isso só pode acontecer, como diz lá o inciso 3º, com o consentimento do credor. Sem o consentimento do credor, não é possível que haja essa assunção de dívida. Ok? Então, essa terceira pessoa assume a dívida que já existe em nome de outra pessoa, e passa a ser esse novo devedor. Se o credor concordar, ele passa a ser o legitimado passivo, o novo legitimado passivo para aquele procedimento de execução. Ok? O inciso 4º fala o fiador do débito constante em título extrajudicial. Também é um caso de legitimidade passiva derivada. Aqui ele está tratando de um débito especificamente constante em título extrajudicial, né? E essa fiança ela pode ser judicial ou extrajudicial. Uma coisa é o título, outra coisa é a fiança, que é a garantia. Essa garantia pode ser judicial ou extrajudicial. Tá, o artigo 1647 do Código Civil diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar aval ou fiança. E aqui nós temos um porém que nós precisamos observar com relação à responsabilidade ou à legitimidade passiva do fiador, certo? O 1647 diz que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto quando eles forem casados no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança ou aval. Isso quer dizer que se eu, casado em regime de comunhão de bens, queira prestar fiança para uma terceira pessoa, eu preciso da concordância do meu cônjuge, ok? E aí, o STJ editou um enunciado de súmula, número 332, que diz assim: a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, é necessário observar, se você quiser colocar o fiador no polo passivo, é necessário observar se esse fiador, no momento em que ele prestou a fiança, se ele prestou a fiança com a concordância do seu cônjuge, na hipótese de ele ser casado no regime de comunhão de bens parcial ou total. E aí quem pode requerer a nulidade dessa fiação é o cônjuge do fiador ou os seus herdeiros. Ok? O inciso 5º do 779 fala que é legitimado passivo, ou execução pode ser proposta contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Aqui também se trata de uma legitimidade passiva derivada, ok? E aqui a garantia real pode ser a hipoteca, o penhor ou a anticrese. Então, o responsável titular do bem que foi dado em garantia a uma determinada dívida vai figurar no polo passivo como legitimado passivo derivado
em uma execução, ok? Já que é o bem que vai ser objeto de penhora, isso é importante saber, né? Eu dei um bem como garantia de uma determinada dívida, num eventual processo de execução é aquele meu bem que vai ser objeto da penhora, que vai ser objeto da invasão do Estado no meu patrimônio, certo? Por isso que eu tenho que fazer parte do polo passivo da execução. Mas um detalhe, a responsabilidade de quem deu esse bem como garantia, né, essa garantia real, a responsabilidade dessa pessoa vai até o montante do valor do bem, do valor da coisa, não vai além. Se a dívida for maior, a responsabilidade dessa pessoa que apenas prestou uma garantia real, não é o devedor originário, certo? É uma pessoa que deu uma garantia para aquela dívida. E a garantia não foi uma fiança, não foi um aval, foi um bem, foi uma coisa, certo? Uma propriedade, por exemplo. A responsabilidade dessa pessoa naquele processo de execução vai até o valor do bem. Se o valor da dívida for maior, esta pessoa não vai responder pelo valor total da dívida, ok? Até porque não seria adequado e não seria nem mesmo justo. E, por fim, o inciso 6º do artigo 779 fala do responsável tributário assim definido em lei. Então, aquela pessoa que esteja prevista lá entre os artigos 128 e 138 do Código Tributário Nacional, esta pessoa é que pode ser também a legitimada passiva num processo de execução que tenha como pano de fundo, né, que sirva para a cobrança de débitos tributários conforme previsão do Código Tributário Nacional. Ok? Esses são, então, os legitimados passivos. Já vimos os ativos, esses são os passivos. Agora a gente sabe quem é que pode compor cada um dos polos dessa relação jurídica processual na execução, seja ela a execução de título extrajudicial, seja o cumprimento de sentença, certo? O artigo 780, para a gente finalizar, fala a respeito da possibilidade de cumulação de execuções. E ele diz assim: o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Basicamente são aquelas regras gerais de cumulação de ações que a gente já viu quando estudou a cumulação de ações lá no início do processo de conhecimento, né? Então é necessário. Se ele tem lá mais de um título, vamos imaginar que ele tenha 4 cheques e uma nota promissória que foram assinados por uma mesma pessoa, o mesmo devedor, ok? Ele pode executar esses 5 títulos extrajudiciais na mesma execução se respeitados aqueles requisitos do artigo 780. Mesmo que sejam títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, se for o mesmo executado, ok, desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo. Então, o mesmo juízo deve ser competente para analisar todos aqueles pedidos de execução, porque para cada título é uma execução, muito embora isso tudo seja reunido num processo só, ok? E desde que seja idêntico o procedimento. Então, se eu puder reunir todos os títulos e processá-los, né, que eles sigam o mesmo rito processual, não há nenhum problema, desde que seja o mesmo devedor e o juízo seja competente para todos os títulos, ok? Era isso que nós tínhamos para falar a respeito da legitimidade de partes no processo de execução de título extrajudicial e de título judicial, que é o cumprimento de sentença. Nos vemos na próxima aula. Até lá!